Rafa, você já deve ter ouvido em alguma situação alguém falar assim, poxa, eu não tive escolha. Fiz isso porque eu não tive escolha. Você já ouviu várias vezes, né? É muito comum isso, né? Se a gente for realmente trazer isso à memória, a gente percebe que essa frase ela já é muito comum. Poxa, por que você fez isso? Ah, eu fiz isso porque eu não tive escolha. Eu fiz isso porque eu não tinha outra oportunidade. Eu fiz isso porque não havia outro caminho. Mentira. Sempre haverá uma escolha na nossa vida. Sempre haverá dois lados, às vezes até 3, 4 opções. Nós não sabemos, mas sempre haverá uma segunda opção para nós. Então, quando nós resolvemos tomar alguma decisão na nossa vida, temos que estar muito, convictos daquilo e muito focado naquela decisão. Porque aquela decisão que nós tomamos hoje vai refletir em algum momento da nossa vida. Vai trazer para nós algum benefício ou algum prejuízo. Sim. Vai trazer para nós alegria ou tristeza. Vai trazer para nós pranto, choro ou alegria. E vai trazer para nós vida ou morte. Sim. Né? Essa é a verdade. Então, sempre haverá uma escolha. O que a gente quer falar aqui hoje, nessa manhã, é exatamente sobre isso, né, Rafa? Escolhas, né? Escolhas que nós fazemos na nossa vida, ao longo da nossa vida. Desde que nós nos conhecemos por gente, nós já temos ali o livre-arbítrio, né, de escolher o que queremos para nós, de escolher o que é bom, o que é ruim, a nossa concepção. Tava até comentando ontem com a Mel e com o Davi, que ela me deu lá uma balinha, essas balinhas que criança come, que é azeda, sabe? Aí eu dá um pedacinho, eu quero experimentar essa bala. Coloquei na boca, aquele negócio azedo. Falei, como é que vocês comem isso, né? Como é que vocês gostam disso? Aí ela, pai, é criança, tal, criança gosta dessas coisas, tal. Eu falei, então eu vou te dar limão pra você chupar, né? Ela falou, não, limão não. Falei, mas quando você era criancinha, bebezinho, você chupava limão. Você não vai lembrar. Mas você fazia isso. Então eu colocava, espremia limão na boca da Mel, do Davi, eles faziam aquela cara, dava risada e queria mais. E ficava pedindo. Eles escolheram, provou e escolheu continuar chupando limão. Eles podiam falar, não quero mais. Mas engraçado, né? A criança vai tendo essas percepções e ela continuava chupando limão. O Davi, mesma coisa. Hoje não quer mais saber. Eu gosto de limão até hoje. Eu gosto de limão com sal ainda. Com sal. É verdade. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha, né? Tem gente que come manga com sal, não é verdade? Manga com sal. É uma combinação estranha, mas é uma escolha, não é verdade? Se faz bem pro estômago ou não, isso a gente não sabe, né? É verdade. Diz que manga com leite mata. Não, mas isso é conversa fiada, isso é mentira. Isso é enganação. Mas enfim, então vamos falar um pouquinho hoje, Rafa, sobre isso. E eu quero começar falando sobre uma das mais importantes decisões que houve na Bíblia, lá no comecinho de Gênesis ainda, que é a história de Abrão e Ló. Ló era sobrinho de Abrão e quando eles saíram, né, quando Deus ordenou que Abrão pegasse a sua família e fosse, né, para o lugar que ele mostraria para Abrão, Ló foi junto, né, acreditando que havia sobre Abrão uma promessa. E Ló tomou, né, falou, eu quero essa escolha para mim. Foi uma boa escolha naquela ocasião. Ló sair também de junto ali da sua parentela e seguir Abrão. Enfim, eles seguiram, né, foram conquistando ao longo do caminho. Deus foi prosperando a vida de Abrão, foi trazendo para ele alguns benefícios e Ló também foi usufruindo disso. E Ló era um bom administrador. Ló tinha uma capacidade de empreender naquela ocasião. E resumindo, né, para não ficar muito longo esse texto, chegou uma hora que Abrão e Ló estavam com muito rebanho, os dois. E eles, né, conduziam ali o rebanho naqueles lugares onde eles estavam, em questão de pasto, aquela coisa toda para os animais se alimentarem. E começou uma contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Né, eles brigarem ali, aquela coisa toda. E devido a essa confusão toda, né, Ló foi questionar Abrão e aquela coisa toda. E Abrão falou, olha, eu acho que não é bom a gente ficar nessa confusão. Nós somos parentes, né? Eu amo você, amo sua vida. Então, essa confusão não vai levar a gente em lugar nenhum. Então, o que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma partilha, uma escolha. Você escolhe para onde você quer seguir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Né? É o melhor. Porque a gente não pode ficar nessa luta, né? E aí eles foram, né, até um local. E lá, Ló, né, levantou os olhos e viu toda aquela campina, todo aquele lugar verde, bonito, né, arejado, bem arborizado. Claro, ele falou, poxa, esse lado aqui tá deserto. Esse aqui tá todo esse verde, todas essas coisas maravilhosas. Eu vou escolher esse lado, já que ele me deu opção. E o que aconteceu? Ló escolheu aquele lado da campina. E Abrão falou, ok, vai com Deus, Deus te abençoe, siga seu rumo. E Ló foi para aquele lugar. E Abrão foi pro lado de Canaã, né, onde era um meio deserto, aquela coisa toda. Mas o que acontece? Com quem estava a bênção de Deus? Para quem que era a promessa? Para Abrão. Só que Ló, na visão humana, ele escolheu aquele lado que era bonito, tal. Fim das contas, aquele lado onde estava Sodoma e Gomorra. Que a história da Bíblia nos conta o quê? Que era um lugar de pessoas más. Que ali não havia um ser sequer que era temente a Deus. Né? Tanto que o fim de Sodoma e Gomorra foi exatamente a destruição. E Deus ainda teve misericórdia em poupar Ló. Porque Abrão orou e falou, Senhor, se o Senhor encontrar ali, e foi diminuindo, 100, 90, 80, 50, 10, se o Senhor encontrar ali uma pessoa justa, poupa esse lugar. Só que Deus destruiu. E Abrão ainda falou, poxa, Senhor, o Senhor não encontrou um justo sequer naquele lugar? E Deus falou, olha, eu poupei o seu sobrinho Ló e a sua família. Tirei eles de lá. Né? Então, ali começou essa escolha. Teve uma escolha anterior,
onde Ló escolheu andar com Abrão, e teve essa segunda escolha, quando Ló resolveu escolher aquele lado mais bonito. Onde eu quero chegar com tudo isso? Muitas vezes nós temos na nossa vida, trazendo isso para os dias de hoje, nós temos várias opções de escolha. Às vezes nós achamos que tal coisa que está nos sendo oferecida é bênção para nós naquele momento. É algo que vai nos trazer alegria, paz, vida, prosperidade. Mas, se nós olharmos apenas com esse olho carnal, que é limitado, né, e que só procura ver aquilo que é bonito e belo, a gente vai escolher errado. A gente vai escolher errado. Eu tenho certeza que você tem aqui algo que você possa falar de escolhas que você talvez tenha feito na sua vida que te levou a algo que não foi bênção para você. Sim, eu tive várias. Então. É que o que acontece? Muitas vezes nós vamos, às vezes, tomar uma decisão na nossa vida que as decisões, as escolhas, a gente toma mais de 5.000 por dia. Desde a hora que a gente acorda, se você escolhe se você vai tomar café ou não, se você já vai tomar um banho, se você vai escovar o dente, tudo isso é uma escolha. Mas existem escolhas em decisões importantes na nossa vida, que a gente precisa de uma orientação, né? E muitas vezes a gente vai nas pessoas. Né? E as pessoas são falhas. Muitas pessoas, às vezes, têm uma opinião, que vai julgar ser melhor para você, mas eu acredito que a principal fonte, né, onde a gente deve pedir orientação para tomar uma escolha e tomar a decisão correta é Deus. Então a gente tem que fazer uma oração e pedir para Deus: Deus, for da sua vontade, me ajuda, me dê sabedoria, guia meus passos para que eu possa tomar a decisão certa. E isso na prática é muito difícil de acontecer, porque muitas das vezes a gente vai no automático, né? Não, isso eu julguei que é correto. Eu vou fazer uma sociedade ali, nossa, vai ser bênção, mas a gente não pede orientação para Deus, né? E às vezes acaba tomando escolhas erradas. Um ponto importante dessa história, que eu acho muito legal, é que Deus falou, né, com Abrão. E quando ele deu a ordem para Abrão sair, né, para a Terra Prometida, ele falou assim: vai sozinho, não leva sua parentela, abandona, deixa tudo para trás. E ele levou Ló, que era um sobrinho. Então ele tomou uma escolha, mas ele fez uma escolha errada nesse momento. Ele seguiu a orientação do Senhor, mas ele não seguiu 100% a orientação do Senhor, né? Então ele levou Ló e ele não chegava na Terra Prometida para ele. E foi quando ele tomou essa decisão de separar. Não sei se, como cita isso na Bíblia, se ele recebeu uma visão, escutou a orientação de Deus para ele abandonar Ló naquela situação, você sabe? Na verdade, não é que ele abandonou Ló, né? Foi uma escolha de fato. Essa contenda toda não agradava Abrão. E automaticamente não agradava a Deus também. E Abrão sabia disso, né? Abrão era um homem segundo o coração de Deus. Ele ouvia a voz de Deus, ele falava com Deus, né? E ele teve várias experiências com Deus, que edificou a vida dele. E que, se você analisar a história de Abrão, é um homem realmente de fé. Porque tudo que Abrão viveu, né? E sempre confiando que um dia seria pai, que um dia teria um filho, que um dia seria, né, o pai das nações, né? O que a gente vê hoje, tudo isso começou com Abrão. Então, quando começou essa contenda, foi quando ele falou: alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Isso não faz parte do projeto de Deus, do propósito de Deus para minha vida. Se eu quero ser abençoado, você acha que você vai ser abençoado no meio de confusão? Não tem como. Deus não habita no meio da contenda. Sim. Deus não habita no meio da confusão. Entendeu? O que Deus quer é que isso não aconteça. Mas, infelizmente, o homem, por ter um coração impuro, por ter um coração duro, por ter um coração muitas vezes corrompido, ele entra em confusão o tempo todo. Você deve conhecer pessoas que ele respira confusão. Sim. Entendeu? Ele fala assim: meu nome é confusão e meu sobrenome é sei lá o quê. E quando não tem, dá um jeito de criar. Dá um jeito de criar. Então, às vezes, a gente, Rafa, eu ouvi uma coisa um dia, foi até aqui, e é importante, é verdade. Às vezes a gente tá bem, você tá tranquilo. Aí você acorda de manhã, tá lá na sua cozinha tomando um café, você olha pela janela, tá tudo bem. Você olha pela janela, você vê um problema passando. Você fala assim: eu vou ali chamar aquele problema pra entrar aqui em casa. Cara, tá tudo bem com você. Tá tudo caminhando bem, mas você quer problema. Aí você vai lá, abre a porta: ô, problema, chega aqui, vem tomar um café comigo aqui. Tem gente que é assim. Sim. Ele procura problema. Ele tem a opção de correr daquilo? Tem, só que ele não quer. Entendeu? É o caso de pessoas que entram em litígio com outras pessoas para tomar partido. Cara, tem uma confusão ali. Se você não pode ajudar, fica quietinho. Se você não pode ajudar, não vai lá. Se for, vai para separar aquilo. Vai para apaziguar. Não vai para tomar partido. Não, eu vi, você tá certo, realmente você tá errado, pronto. Vai só crescer aquele problema. Sim. Na verdade, vai só crescer, né? Então, a gente tem essa escolha de poder trazer para nós aquilo que de fato é bênção para nossa vida. Poxa, Deus é perfeito. Deus, ele é perfeito. Deus não erra 1 milímetro sequer do rumo que ele toma para cada um de nós. Só que às vezes nós atrapalhamos o plano de Deus na nossa vida. Sim. Né? Eu até falei segunda-feira: Senhor, me ajuda a não atrapalhar o que o Senhor tem para mim. Porque às vezes a nossa vontade, a gente quer transformar a nossa vontade na vontade de Deus. Sim. Não é verdade? E aí, às vezes, o que ele tem pra gente é um plano e no nosso coração, a gente acha que uma coisa vai dar certo, mas é sempre na orientação dele. E ele vai moldar isso na nossa vida, né? Isso é incrível, cara. Eu acho assim...
É maravilhoso tudo isso. Os planos de Deus para nós, Rafa, nunca falha. Nunca será plano de morte, de tristeza, de derrota, de destruição, de doença. Deus não tem esses planos para a tua vida, querido. Então, assim, se algo está errado na tua vida, você precisa entender e procurar onde é que foi aberta essa porta para permitir que essas coisas ruins entrassem na tua casa e na tua vida. Certa vez, vou contar uma ilustraçãozinha aqui. Certa vez, um homem bateu na porta, né? Tava uma noite de muita chuva e muito frio. Um homem caminhava pela rua, né, um andarilho, um mendigo, ele caminhava pela rua com muito frio, fome, molhado, e ele viu uma casa muito bonita, uma casa, né, toda grandiosa, iluminada. Ele bateu naquela porta. E aí apareceu lá o pai, a mãe e o filho. Falou, tudo bem? Falou, olha, eu tô, né, caminhando aqui, tô com muito frio, tô molhado, tô com fome, né? Vocês não podem me ajudar? O casal se olhou, falou, sim, por favor, entre aqui na nossa casa, nós vamos te dar roupa seca, você vai tomar um banho, você vai cortar o cabelo, você vai fazer essa barba, você vai comer uma comidinha quente, preparada, vamos cuidar de você. Só que ele carregava nas costas dele um saco enorme de coisas que ele foi juntando na vida dele, no tempo que ele andava na rua, no tempo que ele estava ali como mendigo, ele foi juntando aqueles cacarecos e jogando naquele saco. Aquele saco ficou muito grande. No que ele foi entrar, o saco bateu na porta e não passava. E ele falava, poxa, eu não consigo entrar. E o pai falava, deixa esse saco aí fora. O que tem nesse saco? Aqui tem um monte de coisa que eu tenho carregado na minha vida, né? Nesse tempo que eu tô morando na rua. Deixa esse saco aí, você não precisa disso. Eu tô te oferecendo comida, casa, uma roupa limpa, um sapato. Você vai poder dormir numa cama quente. Não posso. Isso aqui é o que tá, a minha vida tá aqui. É o que eu tenho carregado ao longo da minha vida. E ele tentava, peraí, vou tentar. E tentava empurrar o saco, e o saco não entrava, porque era muito grande. Sim. Não passava na porta. E tudo que ele precisava estava lá dentro. E chegou um momento que falou, olha, desisto, não vou conseguir entrar, porque eu não vou largar esse saco aqui. Ele falou, aí o pai falou, olha, tudo bem, paciência, então vou ter que fechar a porta, porque está muito frio, vou ter que fechar a porta e vou dormir com a minha família. Eu posso ficar aqui fora? Pode, é o que você quer. E ele ficou ali, amanheceu o dia, o pai foi lá abrir a porta, aquele homem estava morto, morreu de frio, de fome, ali fora. O que essa ilustração nos mostra, Rafa? Que às vezes nós trazemos na nossa vida, desde a nossa infância que seja, nós vamos juntando coisas que ao longo do tempo vai nos trazendo mágoa, amargura, tristeza, rancor, sabe? E isso nós vamos colocando isso num saco. E não vamos esquecendo isso, não vamos liberando perdão para isso, não vamos, sabe, anulando essas coisas da nossa vida, só vamos juntando. Chega uma hora que você está com um saco enorme nas suas costas. Com um peso nas costas. Um peso enorme, carregando aquilo. E isso atinge a tua vida física também, porque isso derruba o teu semblante, isso muda a sua fisionomia, isso te faz uma pessoa amargurada, entristecida, você não demonstra felicidade, entendeu? Então o que Deus quer fazer? O que essa ilustração demonstra? Havia ali o pai, a esposa e o filho. É Deus, Jesus e o Espírito Santo. Entendeu? Querendo resgatar aquilo. Fala, larga isso tudo, você não precisa mais disso. Eu tô te oferecendo o melhor nesse momento. Deixa isso pra trás e vem viver o novo. Sim, olha o que tem pra você aqui, ó. Olha essa casa, olha a mesa que tá ali com a comida quente, olha a cama gostosa e confortável pra você dormir, o chuveiro quente pra você tomar banho, o sapato, a roupa limpa. Mas não. Ele continua querendo ficar com aquele saco cheio de lixo que a vida, infelizmente, imputou nele. Então é isso que nós precisamos entender. Você que está aí nos assistindo e nos ouvindo nesse momento, quanta coisa será que você tem carregado na sua vida? Quanta coisa ruim, mágoa, pessoa que te machucou, te magoou, situações que aconteceu na sua trajetória, talvez palavras que foram ditas para você ainda lá na sua infância e você carrega isso até hoje. Sim. Até hoje. Você não vai ser ninguém, você é um fracassado, você não vai dar em nada. Talvez você tenha ouvido muito isso na sua vida. Entendeu? Mas hoje eu quero te dizer que Jesus tem uma nova opção para você. Você tem hoje uma nova escolha na sua vida. E é isso que Deus quer fazer. Mas você precisa abrir o teu coração e arrancar todo esse lixo que está nesse saco e jogar fora. E falar, Senhor, só eu importa. É isso mesmo. Só eu. Esse lixo todo que está para trás, eu não quero mais isso na minha vida. Não quero mais isso. É fácil, Rafa, fazer isso? Não, é muito difícil, é dolorido, mas na Bíblia fala que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Então, para a gente ser uma nova criatura, a gente tem que deixar o nosso passado para trás, a gente não pode ficar olhando para trás, porque isso só vai nos trazer sentimentos ruins, pensamentos que não agradam a Deus. Então, essa ilustração que o Hermes fez assim, foi maravilhosa, porque ele chegou ali no momento do encontro com Deus, mas só que para ele seguir e viver o novo na vida dele, ele precisava abandonar aquele peso, aquele fardo, né? É verdade. E o nosso fardo é pesado sem Deus, e quando a gente está com ele, esse peso é aliviado da nossa vida. Então, você tem que
resolver problemas do seu passado, declarar o perdão mesmo, abandonar hábitos ruins, deixar o saco de lixo para fora, deixa isso para trás e tenha a escolha de viver o novo de Deus, né, Hermes? Porque é uma mudança assim maravilhosa, não é fácil, né, a gente deixar mágoas, por exemplo, igual você disse, pessoas que às vezes passaram por situações, você não vai ser nada. Eu já escutei isso também, por assim, não ser muito bom na escola na época, me falavam que eu ia ser o lixeiro. Tipo, nada contra essa profissão. Mas falava assim, você vai ser lixeiro, você não gosta de estudar. Mas só que eu nunca deixei isso me abalar. Mas a partir do momento que eu descobri a minha identidade em Cristo, eu falei assim, nada disso vai atingir minha vida hoje. E graças a Deus, esse não foi o rumo que minha vida teve. Mas por quê? Porque eu tomei uma decisão, eu tive uma escolha. Mas se eu seguisse no caminho que eu estava indo, com certeza eu poderia ter aquele final. Então, a escolha de seguir a Deus é que nós deixamos isso para trás e tendo a certeza que ele vai ser fiel com a gente e que ele vai aliviar tudo isso da nossa vida, né? Eu me veio a memória aqui, Rafa, eu acho que você é bem mais novo do que eu, não sei se você vai se lembrar disso, mas havia um programa, há muito tempo atrás, eu era criança, era o Silvio Santos que fazia, acho que não existia nem o SBT, acho que era na Record, se eu não me engano, e entrava uma criança numa cabine, colocava um fone de ouvido, né? Ficava uma musiquinha lá, só que ela não via o Silvio Santos, ela ficava virada. E o Silvio falava, olha, você quer trocar essa caneta aqui por essa bicicleta? Aí ela batia na luz, sim. Aí ela trocava a caneta pela bicicleta, só que ele continuava. Você quer trocar essa bicicleta por uma folha de papel? E ela tinha que responder sim ou não, só que ela não estava vendo. Ela batia na luz, sim. Então ela ia escolhendo ali, né? Aí ele terminava essas perguntas e o último coisa que ela escolheu era o que ela ganhava. Então tinha presentes muito bons e presentes muito ruins. Tinha exatamente um par de sapato, tinha uma caneta, tinha bicicleta, que na minha época, quando eu era criança, o sonho da criança era ganhar bicicleta. Sim. Entendeu? A gente não tinha acesso a essas coisas. Então ganhar uma bicicleta pra nós era algo fenomenal. Entendeu? E eu ficava torcendo ali, sabe? Eu queria participar daquele programa, mas nem sabia como é que fazia, tinha que escrever carta, era uma coisa muito complicada. Mas o que eu quero falar sobre isso? A escolha. Sim. Às vezes você não está conseguindo enxergar o que Deus está proporcionando para você. Às vezes Deus está falando assim, olha filho, eu tenho para você uma vida plena, abençoada, e você tá ali escolhendo, não, mas eu quero ficar aqui nesse mundinho aqui, nesse cercadinho tá bom para mim, eu não quero crescer, eu me acostumei com isso aqui, tá bom. E Deus está falando, você quer trocar esse mundinho pequenininho pela imensidão que eu tenho para você? Né? Às vezes a gente acostumou a nadar num lago, mas Deus quer a gente nadando no oceano. Sim. Entendeu? Então Deus está falando assim, olha filho, eu tenho um oceano para você aqui. E você está aí nadando nesse laguinho de água barrenta, de água suja. Eu tenho um oceano para você.